Olá galera, meu nome é Joel e eu vou dar continuidade na série de videoaulas sobre Blender Game Engine. Já falamos sobre os mais diversos tópicos iniciais, falamos sobre física, sensores, controladores. Agora vamos passar para a última parte das definições do Blender Game Engine, que seriam os atuadores. Já deixo claro que eu não vou falar sobre todas as funções de todos os atuadores. É muita coisa que engloba e eu só vou falar sobre as coisas mais importantes mesmo, as mais usadas e tal. Após essa definição de atuadores, eu vou começar a falar, vou dar uma introdução sobre a criação de jogos propriamente dita. Vamos fazer um jogo simples, desde o início, modelando os personagens, o cenário, fazendo animação e programando a sua lógica, somente blocos lógicos. Após terminarmos essa parte, vamos iniciar com o Python. Mas o mais importante primeiro, vamos começar a falar sobre os atuadores. Nesse vídeo vamos falar sobre os atuadores de dados. O que seriam os atuadores de dados? Eles alteram dados diversos do jogo, como números, textos, enviam dados entre objetos ou trocam estados do jogo, em geral. Vai ficar mais claro quando eu falar sobre eles aqui. Vamos colocar uns blocos lógicos aqui para fazer os testes. Uma tecla espaço, adicionar um atuador qualquer aqui e ligar o sensor ao atuador. Ele adiciona o controlador sozinho. O primeiro atuador que vamos falar vai ser o atuador Game. O que esse atuador faz? Ele altera estados do jogo como um todo. O primeiro modo que já aparece aqui é esse Start Game from File. O que ele faz? Você dá para ele um arquivo blend e quando o controlador enviar um sinal de ativação para o atuador, ele vai abrir esse arquivo blend, bem direto. Cadê? Vamos pegar um exemplo aqui. Aqui eu tenho um arquivo blend, já feito aqui. Pressiono play. Quando eu pressiono espaço, o arquivo blend é aberto. Isso é bom para você, por exemplo, dividir o seu jogo em levels diferentes. Aí quando você vai pro próximo nível, aí você utiliza esse atuador para trocar de nível e tal. Temos aqui o modo Restart Game, que como o nome diz, ele reinicia o arquivo blend atual. Quit Game, bem direto. Quando ele é ativado, ele sai do jogo. Isso aqui é mais pro Python. Isso aqui eu não entendo porque tem um bloco lógico para isso, já que para você utilizar o Global Dict, você precisa usar o Python. E no Python você tem uma função já para essa função de salvar e carregar o Global Dict. Mas isso são para dados específicos que você salva entre cenas. Aí você permite você salvar esses dados ou abrir esses dados de um arquivo. E Screenshot, que ele salva uma captura de tela do jogo atual. Aí você define aqui o nome do arquivo e local, que ele vai salvar a imagem e tal. Agora vamos falar sobre o atuador Message. Cadê? Nós já usamos o atuador Message aqui nos vídeos anteriores e tal. Eu vou especificar aqui só umas funçõezinhas a mais aqui, até porque para utilizar ele em sua totalidade você precisa utilizar Python. Aqui temos o campo to. Esse campo to, você define para qual objeto você quer enviar a mensagem. Por exemplo, eu estou aqui no objeto cubo, posso enviar uma mensagem para a câmera. Aí somente a câmera que vai receber essa mensagem. Caso você não definir nenhum objeto, essa mensagem é enviada para todos os objetos da cena. No caso, a câmera e a lâmpada. Subject é o filtro da mensagem. Quando você coloca aqui o sensor mensagem, você coloca aqui o subject. Todo sensor de mensagem que tiver o mesmo subject do atuador de mensagem vai enviar um sinal positivo para o controlador. E temos aqui, body. Isso aqui seria o corpo da mensagem. Ele só pode ser acessado através do Python. Então não é muito útil por enquanto. Mas é válido você saber que você pode enviar um texto, em geral. Ou pode enviar uma propriedade. No caso não temos uma aqui. Pode enviar uma propriedade, o valor de uma propriedade, no caso, através da mensagem. Em Python, você pode acessar qualquer dado que você enviar através do corpo da mensagem e pode utilizar esses dados para qualquer fim. E, novamente sobre aqui o subject, eu escrevi aqui subject, mas o subject pode ser qualquer palavra. Ele é só um filtro que você utiliza para os sensores que vão utilizar o mesmo subject. Você pode escrever aqui banana e usar um sensor que tenha também banana como subject. Aí ele vai captar toda a mensagem que tiver o mesmo subject que ele. Agora vamos falar sobre o atuador property. Aqui precisamos saber sobre as propriedades, né? Temos aqui o modo definir, assign. Aí você seleciona uma propriedade. O modo assign, como o próprio nome diz, é definir.
Se eu tenho uma propriedade aqui, uma propriedade float, com valor 0, eu quero definir essa propriedade para o valor 10.0. Ativo aqui o debug, game, show debug properties. Reproduzo o jogo, o valor da propriedade é 0, pressiono espaço, ela se torna 10. Sempre que eu pressiono espaço, ela vai definir como 10 novamente. Algo que ninguém vai ver, né? Ou seja, ele simplesmente define um valor específico à propriedade. Temos aqui add, que seria adicionar. Significa que, quando eu pressionar espaço, ele vai adicionar 10. Sempre que eu pressionar espaço, ele vai adicionar 10 ao valor da propriedade. Temos aqui o modo copy. Esse modo copy, você, por exemplo, tem a propriedade câmera. E aqui a propriedade cubo. Ok, eu pego aqui o objeto câmera, a propriedade câmera, e o que vai acontecer? A minha propriedade cubo vai ser igual à propriedade câmera, pertencente ao objeto câmera, quando eu pressionar espaço. Vamos ver novamente. Pressiono espaço, o objeto cubo copiou a propriedade câmera do objeto câmera. É bem simples de entender. Talvez eu que tenha feito zona na explicação, mas é bem simples de entender. Temos o modo aqui, toggle. Toggle não tem nenhuma opção aqui, porque toggle significa alternar. Alternar o quê? Se você tem uma propriedade boolean, aí você pode ver aqui, o valor boolean está falso. Se eu pressiono espaço, ele se torna true. Se eu pressiono espaço, ele se torna falso. Ele ativa o interruptor. Se está true, fica falso. Se está falso, fica verdadeiro. Simples de entender. A respeito da propriedade boolean, lembre que a propriedade boolean é binária. Binário significa 0 e 1. Então, você pode usar o toggle, né, em inteiros. Veja, tem o 0, fica 1. Tem 1, fica 0. Ou float. Tem o 0.0, vira 1.0. Tem 1.0, vira 0.0. Porque é um valor binário. Somente 0 e 1. E o último modo temos aqui, level. Esse modo level é semelhante ao toggle, só que em relação ao sinal de ativação do controlador. Como assim? Deixa eu reproduzir aqui o jogo. Ele está falso. Se eu pressiono espaço, enquanto eu estou mantendo pressionado espaço, a propriedade se mantém verdadeira. Se eu solto espaço, ela se torna falsa. É um modo bem útil para diversas finalidades, né? Agora vamos para o atuador random. Esse atuador random, eu não vou falar sobre todas as opções dele, porque algumas são, na minha opinião, inúteis e outras eu simplesmente não entendo como funcionam. Já serei sincero, né? Bom, já adianto aqui sobre todas essas aqui que estão escrito constante, que seria bool constante, int constante, float constante. Eu considero inúteis, por quê? É a mesma coisa de você utilizar o atuador de property no modo assign. Porque, por exemplo, tem uma propriedade booleana aqui, aí eu seleciono aqui a propriedade, cubo no caso, e coloco aqui, always true. Significa que quando o controlador enviar um sinal positivo, ela define a propriedade para verdadeiro. Porém, não tem nada de aleatório aqui, é algo constante. Ele sempre vai enviar um sinal verdadeiro, ou transformar a propriedade em falso, dependendo daqui do botão. E isso para todas as constantes aqui. Você define valores, você não tem aleatoriedade. Então, não entendo por que tem isso num atuador aleatório. Mas vamos para aqui, para o importante mesmo. Temos aqui bool uniforme. Aí tem até aqui uma descrição do que ele faz. Ó. Ele escolhe entre verdadeiro e falso, e há 50% de chance da propriedade ser alterada. Na prática, temos aqui, estou pressionando espaço, trocou para true. E vou pressionando espaço. Aí ele troca aleatoriamente. Mesmo que eu pressione o espaço várias vezes, só em pressionamentos aleatórios que ele troca a propriedade. Temos o modo aqui, bool Bernoulli. Isso aqui você define a chance com que o verdadeiro e falso vão surgir. Por exemplo, com a chance 1, significa que sempre o valor vai ser trocado para verdadeiro. Chance 0, sempre o valor vai ser trocado para falso. A chance 0.5 é a mesma coisa de bool uniforme. Há 50% de chance de um valor verdadeiro e falso. Ou você pode ter mais chance de ter um valor verdadeiro do que falso, ou mais chance de um valor falso do que um valor verdadeiro. Aí você pode balancear aqui a quantidade de valores verdadeiros ou falsos, a chance que eles podem ser definidos. Vamos para o modo aqui int uniform. Aqui é bem simples de entender, precisamos de uma propriedade inteira.
Aqui damos um valor mínimo e um valor máximo. Ele vai definir a propriedade a um valor entre esses dois valores aqui. Por exemplo, temos valor mínimo 0, valor máximo 10. Sempre que eu pressiono o botão, ele define o valor na propriedade entre 0 e 10. Valor aleatório entre 0 e 10. Aí você pode ver que temos aqui o modo int Poisson. Isso aqui, pelo menos nos meus experimentos, ele define a propriedade para um valor aproximado ao definido aqui. Por exemplo, temos aqui um valor 10. Aí eu pressionando a tecla, aí os valores são sempre aproximados a 10. Por exemplo, tem aqui 4, 19, não tem nenhum 200 ou 1000 ou nenhum valor negativo. São sempre valores aproximados a 10. Me corrijam se eu estiver errado. Agora temos o modo Float Uniform. Ele é semelhante ao int Uniform. Você tem um valor mínimo e um valor máximo. Você precisa de uma propriedade float. E ele define valores entre esses dois valores, o valor mínimo e o valor máximo. Valor aleatório entre eles. E aqui temos o modo Float Normal, que eu também não tenho certeza a respeito do funcionamento dele. Só sei que aqui tem o mesmo valor aqui, min, que define valores aproximados. E aqui um valor de, provavelmente, diferença, distância de alcance entre o valor que o número aleatório vai se aproximar. Não tenho certeza da explicação a respeito desse atuador. Mas, vamos para o próximo, já que não tem mais nenhum aqui. Tem esse aqui, só que eu também não sei explicar. Temos aqui, e o último atuador, modo State. State, se não me engano, até agora eu não utilizei eles na prática. Aqui são os estados, esse maisinho aqui, ó. Mas em explicação básica, por exemplo, aqui no primeiro estado, eu defino um comportamento do personagem andar, aqui do personagem correr, aqui de ele mirar. Aí aqui eu ativo os comportamentos que ele está permitido a executar e tal. Ou seja, você pode utilizar os estados para organizar uma lógica ou comportamentos específicos. Partindo desse ponto, o atuador de estados ele permite você alterar esses estados quando estiver rodando o jogo. Temos aqui o modo Set State e Change State, que eu particularmente não sei a diferença deles, já que você pode fazer a mesma coisa. Ele ativa, troca o estado para os valores atuais que você define aqui. Por exemplo, Set State, eu tenho aqui o estado atual, que no caso é esse aqui, né, onde tem a bolinha. E você pode trocar esse estado daqui para aqui. Não trocar, você pode desativar o estado atual para ir para o próximo estado, ou qualquer outro estado que você quiser. Aí o estado atual, que tem esse controlador aqui, vai ficar inativo. Temos aqui o modo Add State, que você pode selecionar vários e tal, e todos os atuadores, os estados selecionados aqui, eles serão ativados, eles se manterão em estado ativo. Temos Remove State, que é justamente o contrário, você remove os estados atualmente ativados. E Change State, como eu disse, é semelhante ao Set State. Você ativa ou desativa o estado conforme o seu estado atual, se está ativo ou inativo. Na próxima videoaula falaremos sobre atuadores visuais. E é isso aí, qualquer dúvida é só postar nos comentários que eu vou responder. Até a próxima!